A gente tem que ter responsabilidade nas coisas que a gente faz também, e aquilo, planejamento, mas não existe atalho. E quando a oportunidade aparece, a gente tem que agarrar. Então, a intuição ajuda, então é importante a gente escutar aquela vozinha ali que fala, olha, por que você não tenta? Por que você não dá uma oportunidade para esse caminho? Porque você pode se surpreender muito. Eu acho que a gente tem que ter essa questão da gente servir, porque hoje em dia tá todo mundo ali buscando alguma coisa, parece que as pessoas têm a impressão que um quer tirar o proveito do outro. Não, eu gosto de servir. É isso. É uma coisa que eu amo e é uma coisa genuína. Eu tenho essa questão e eu gosto de servir a todos, aos meus clientes, aos meus amigos. Então, assim, eu sinto essa reciprocidade o tempo inteiro, assim. Hoje os clientes que eu atendo, que são da empresa onde eu trabalho, eles são maravilhosos, sabe? Eu costumo falar que eu não tenho medo da colheita porque eu sei o que eu planto. É isso. Ótima frase. Agora, se a pessoa tem medo de não colher, é porque ela tem certeza de que ela não planta na vida do outro. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Mindcast. Sou Fernanda Ayub, neuropsicanalista e host desse canal. Nosso podcast, a gente fala de mentalidade, mudança de vida, de resultados. E hoje eu tô com uma convidada mega especial, Juliana Tenedini. Bem-vinda! Obrigada, Fê. Honrada e muito grata por estar aqui com você. Eu que agradeço você ter aceitado o nosso convite. E, gente, a Juliana, ela vai se apresentar para vocês, mas ela é a águia fundadora. Ela tá com a gente há quase 3 anos. E eu fiz questão de convidar ela para cá, porque ela tem tantos avanços, tantos resultados, né, Ju, desde que a gente começou. E ela vai compartilhar um pouquinho da jornada dela e o quão incrível essa mulher é. Vocês vão conhecer um pouquinho. Então, Ju, fala pra gente quem é Juliana. Olha, a Juliana é filha de Deus, filha do Emerson e da Sueli, assim, que viabilizaram a minha passagem aqui na Terra, né? Eu sou irmã, sou tia, eu sou namorada e sou mãe de pet. Eu tenho 3 gatinhas que são o amor da minha vida. Eu sou executiva na área comercial em uma empresa multinacional americana. Eu já tenho aí mais de 20 anos de estrada Uau! nessa área. Muito tempo aí de área comercial também. Eu sou corredora de longa distância em montanha, sou uma águia Uma águia. e sou apaixonada pela natureza, pela causa animal, tenho essa conexão muito forte. Acho que foi isso que me encantou aí, que me levou também para essa parte das corridas de montanha. Uau! Ou seja, uma mulher incrível. E Ju, a gente se conheceu, eu lembro que, se quiser falar um pouquinho de como que foi, que você chegou até, né, o método Águia até mim, mas eu lembro que você era uma pessoa e hoje eu vejo uma mulher completamente diferente em tudo, assim, tanto nos resultados, na aparência, na luz. Quer contar um pouquinho dessa trajetória? Pode contar pra gente. Nossa, com certeza. Bom, como a gente se conheceu, acho que foi um sinal de Deus, e eu acredito muito nisso. Eu acho que Deus, ele traz esses sinais durante toda a nossa vida. A gente tem que estar atenta aos sinais. E eu já te seguia há bastante tempo, eu olhava, eu falava, nossa, essa mulher é uma potência, que incrível. E um dia acho que eu fiz um comentário em algum dos seus posts e você enviou uma mensagem, eu falei, nossa, ela tá falando comigo. Meu Deus, que honra! Aí você falou, olha, Deus tocou no meu coração e eu gostaria de te dar uma sessão experimental para você conhecer, para a gente se conhecer. E assim, eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, que oportunidade incrível. E eu sou uma pessoa que eu não deixo passar as oportunidades na minha vida. Então, assim, eu abraço e eu achei essa uma oportunidade incrível e, claro, aceitei na hora. E acho que aí começou a nossa trajetória juntas aí, que tem todo esse período de tempo já, uns quase 3 anos. E eu lembro que a gente, na nossa experimental, porque tava falando pra Ju, né? De tempos em tempos eu pego o meu Instagram e eu fico conversando. E eu gosto de conversar porque às vezes a gente olha os seguidores ali como números, mas não são números, são pessoas. E eu acho que não, até como empresária, não tem melhor forma de você conhecer o seu público do que conversando com ele. Com certeza. Então, de vez em quando eu pego ali e fico batendo papo. E eu lembro que você tinha comentado alguma coisa. E realmente, né? Eu falei assim, cara, essa mulher tem muito que destravar. E você falou que já me seguia há muito tempo. Eu falei, como assim? E a gente não. E seu perfil era público? Eu falei, eu não sei quem ela é. E como que ela me segue há tanto tempo e eu não sei quem é? Aí eu te presenteei com aquela sessão e foi tão fluido, né? Nossa Muito. primeira sessão. E eu lembro que você nunca tinha feito nada de desenvolvimento pessoal, né? Fala mais disso. Nada, e assim, você foi a única e continuará sendo. Porque eu acho que não tem
uma pessoa com mais expertise que você nesse assunto. Uau. A transformação, acho que o método e você trouxeram para minha vida é incrível. Eu só tenho coisas maravilhosas para falar de toda essa experiência que a gente tem tido juntas nesses últimos anos. E assim, eu queria destacar algumas coisinhas aí nesse Pode falar. processo, sabe? Eu acho que todo o conhecimento que você trouxe para mim foi através do método, a comunidade das águias, foi um conhecimento muito mais profundo, pessoal. Foi um autoconhecimento com muito mais profundidade. E eu acho que você viabilizou ali a ativação do meu merecimento, da minha confiança. Então, todo esse processo me causou muitas transformações. Eu sou uma pessoa que eu sempre soube onde eu estava e onde eu queria chegar. Mas, com base em todo esse processo que a gente vem tendo juntas, eu acho que eu consegui tomar decisões muito mais acertadas ao longo da minha vida profissional e pessoal, para direcionar realmente para aquilo que eu mereço. Aí você traz a questão do merecimento Sim. também. Então, assim, acho que você fica com um awareness do valor que você tem muito maior. Então, hoje eu sei dizer o não ali, se é uma situação que eu acho que não vai agregar, que não vai contribuir, eu não tenho nenhum problema em me posicionar e falar, olha, isso aqui não é para mim, isso aqui não me cabe. Mas isso aí eu conquistei através desse processo, com Que lindo. certeza. E eu lembro que você não tinha tantas travas, não tão claras, porque tem gente que vem com muita clareza porque já fizeram os processos. E aí eu lembro que você falava, não, tá bom, isso aqui que eu vivo não tá ruim. Eu falei, não, mas dá pra ir mais. Você lembra que eu falei? Claro. Não tá ruim, mas dá pra melhorar, sempre dá pra melhorar. E aí eu acho que você naquele momento falou, nossa, é verdade. O que eu não sei ainda? O que eu não estudei? Porque a Ju, gente, ela já tinha feito muitos processos técnicos, né? Ela tem muita experiência, ela já tem várias formações, MBA, estudos de coisas técnicas. Ela sabia muito bem como fazer a parte prática, né, do trabalho dela, mas a parte emocional eu falei, precisa desenvolver para poder expandir, ainda mais porque isso vai te gerar, inclusive, combustível para acelerar a parte técnica. E ela falou, nossa, é real, é verdade. E aí, quando a gente começou, foi tão lindo esse processo, né? Porque foi realmente eu falo que são camadas de cebola mesmo. Você vai tirando a primeira camada e você vê a outra. Você já tá comigo, já passou desde a mentoria individual, a comunidade, a imersão presencial. Aí agora a gente vai de novo para. Já trouxe outras águias. A irmã dela, prima, porque é isso, né? A águia, ela começa a voar, ela começa a ver que o povo tá ciscando saindo do lugar. Ambiência, pessoal. Né? Não, tem que voar junto. E aí, hoje a gente tava conversando aqui nos bastidores, a gente ficou conversando aqui uns 40 minutinhos antes, e Ju, você é outra pessoa. Você é outra pessoa. A sua visão hoje de sonhos, onde você quer chegar. Até a sua aparência, falei que você tá ainda mais linda, mais brilhante. Obrigada. Recebo. Maravilhosa. Merecedora, né? Porque é de dentro pra fora. O de fora pra dentro é importante, obviamente, mas o de dentro pra fora, ele transborda. E vendo aqui, conversando com você, as coisas que você quer realizar, a sua visão de mundo, isso é tão incrível. Porque você sabe que você nem começou. Eu lembro quando a gente fez a nossa primeira sessão, você falou assim, 20 anos tá bom aqui. Agora, conversando com você, eu vejo que você tá iniciando uma nova era. E que isso aqui que você já viveu vai servir obviamente, de combustível e de bagagem, mas para chegar ainda mais alto. Você consegue perceber essa visão, assim, de você? Consigo. Esse nível que você tá? Consigo. Fala mais, assim. Mas assim, eu acho que é aquela conversa que a gente estava tendo um pouquinho antes aqui nos bastidores. Eu acho que a gente tem essa questão agora que se fala muito do lifelong learning. É o quanto a gente vai continuar aprendendo para o resto da nossa vida. A gente tem todo um aprendizado e uma bagagem que vai servir para te impulsionar cada vez mais alto. Então, assim, eu tenho muita consciência de onde eu estou, da onde eu vim e aonde eu quero chegar. E aonde você quer. Com certeza. Então, assim, e claro que a mentalidade, ela é fundamental nesse processo. Quer dizer, se você não tem uma mentalidade forte, você não tem nem essa clareza. Você não consegue ter esse olhar para poder distinguir os caminhos que você tem que seguir, as ações que você tem que tomar, porque tudo também é planejamento, é estratégia. Então, Eu quero que você fale mais o que você percebe de forma palpável a mudança de mentalidade e seu merecimento te trouxe de ganhos de lá para cá, desses 3 anos para cá, de forma palpável. Tanto na questão
dos seus negócios, da sua vida pessoal e também no seu esporte. Então, eu quero que você fale assim, porque você compartilha muitos depoimentos lá no grupo. E seus depoimentos são, assim, inspiradores. Inclusive, você já deu uma aula para as águias sobre mentalidade de atleta. A Ju é uma atleta. Já ganhou, inclusive, pódios depois que ela se tornou uma águia. Então, eu quero que você fale sobre esses ganhos palpáveis que você vive hoje, depois de se tornar uma águia. Olha, eu vou começar um pouquinho então pela corrida, agora eu Tá. vou mudar um pouquinho o foco. Aham. Realmente, eu só consegui chegar nos pódios depois que eu iniciei a mentoria. Uau. E tem uma corrida específica, assim, que eu lembro nitidamente, foi o quarto lugar geral, quando eu fiquei em quarto lugar geral feminino, uma corrida de montanha. Geral de quantos? Ai, eu não lembro, Quantas já tem um pessoas? tempo. Mas tinha Assim, muita a corrida gente. de montanha não são tantas pessoas, viu, Tá. Fê? Porque, assim, o ambiente ele é um ambiente mais reservado, é um ambiente um pouco mais limitado. Tá. Mas é um esforço, é algo muito maior do que uma corrida de rua. Eu venho da corrida de rua. Tá. E, assim, todo o esforço, tanto a parte física quanto a parte mental, ele é muito diferente Uau. daquele processo que você vive em corrida de rua. E assim, eu me lembro que quando eu tava durante a prova, e assim, eu sou uma pessoa muito competitiva, né? Sim. Então, toda vez que eu vou para dar o meu melhor, assim, e o pódio era uma coisa que eu sonhava há anos. Uau. Então, eu me imaginava ali num pódio. Então, é aquela questão do você co-criar. Aham. Então, eu sonhei isso por muitos anos. Eu já corro há mais de 10 anos. Uau, e você não tinha até então pegado um pódio? Não, nenhum. Caramba. E assim, quando eu migrei pro ambiente da montanha, eu percebi que ali era o meu lugar. Então eu tinha eu me sincronizei ali me sintonizei e sincronizei com aquele ambiente e tá dando assim, um sucesso para mim, né, pessoal, Uau. grande. Então acho que realmente a gente teve uma conexão ali, eu e as montanhas. E eu lembro que uma dessas provas, eu estava durante a prova, e é muito engraçado, eu lembrei muito de você durante a prova, porque em um determinado momento, o pessoal começou a falar, você tá em terceiro feminino, vamos em frente. Então, eu tava voltando, o pessoal que tava indo, as mulheres gritavam para mim, vamos, irmã, vamos em frente. E eu falei, gente, por que essa pessoa tá toda gritando para mim, né? Aí a pessoa, não, você tá em terceiro feminino. E aí, logo no início dessa prova, tinha uma das melhores corredoras de montanha, assim, que estavam participando, que eu considero que eu sigo, Sim. que eu considero uma das melhores. E ela estava participando dessa mesma distância que eu. Uau. Aí eu falei assim, como é que eu vou pegar pódio com essa mulher que é uma das melhores? Aí sabe quando você começa a tentar se sabotar, porque aquele negócio Total. da autossabotagem. Aí eu já percebi que eu até diminuí um pouco. Aí eu comecei a falar, não, eu sou merecedora, eu treinei para isso. Uau. Eu tenho uma razão para estar aqui. Aí eu comecei a lembrar de você. Aí eu comecei a repetir na minha cabeça, eu sou merecedora, eu sou merecedora, eu sou merecedora. E fui até, bom, chegando no final, faltou um pouquinho de gás. Acabei chegando em quarto lugar. Mas, gente, poxa, mas Mas assim, pegou o pódio. e no mesmo pódio dessa moça. Claro que ela Uau. teve um tempo bem melhor do que o meu. Mas, Mas assim, o fato de eu estar naquele lugar uma sensação de realização tão grande para mim, foi incrível, porque a corrida é você superando a você mesmo, assim, mais do que você tá ali naquele lugar com outras pessoas, é um desafio de você com você mesmo. Eu fiz umas 3 semanas atrás os meus primeiros 44 de Uau. montanha. Uau. Levei 7 horas. 44 quilômetros de montanha, tá, gente? 7 Águia. horas 7 horas e 12 minutos para terminar a prova. E assim, foi Uau. uma realização que não cabe no peito, assim, da gente. Nossa, eu imagino. Sabe? Eu fiquei em 5º lugar geral nessa prova. Foi a primeira vez que eu corri essa distância. Mas foi muito na bom. montanha, geral feminino, né? Mas, assim, eu só queria terminar. Eu falei, olha, eu vou pela experiência. Então, assim, acho que eu curti a prova. Porque você tem que curtir a prova, você tem que curtir o processo. Se você sofrer, a vida é assim? A vida é assim, tudo tem um processo. Então, foi até o que eu conversei com as águias naquela aula. Assim, não existe atalho, gente. Quem quer ter resultados de alta performance, é o que eu busquei a minha vida inteira e que eu continuo buscando tudo aquilo que eu me proponho a fazer. Verdade. Eu acho que eu tenho que fazer com excelência. Então, eu dou o meu melhor para aquilo. É claro que eu tenho muito suporte, então eu tenho um treinador maravilhoso. Eu até expliquei para as meninas, assim, não é você colocar na cabeça que quer ir, não. Você tem que ter. Então, assim, eu tenho uma mentora maravilhosa que prepara o meu psicológico
para isso, fortalece minha mente. Eu tenho um treinador que me prepara para correr e eu tenho uma personal que prepara meu corpo e me fortalece Pra você correr para eu também. poder ter essa estrutura. Então, assim, a gente tem que ter responsabilidade nas coisas que a gente faz também e aquilo, planejamento, mas não existe atalho. Eu falei, se você pegar um Uau. atleta de alta performance, mesmo que a pessoa já venha com aquele DNA de. Porque tem aquelas pessoas que já vêm com Sim. aquela luz e já vêm com aquela predisposição para serem grandes atletas ou para serem grandes em seus determinados nichos ali. Mas se a pessoa não exercitar, se um grande atleta não treinar todos os dias, e eles têm só pegar a Rebeca Andrade, quantas horas de treino por dia ela tem, mesmo tendo habilidade, sendo habilidosa como ela é? Ela não ia com certeza ia. estar nos lugares, alcançar os lugares que ela Não. que ela alcançou. E não tem atalho, porque pro treino você não tem como furar, né? Exatamente. Porque aquilo que você treina no bastidor, ele vai no palco. E o seu palco é a hora da prova. Exatamente. E isso aqui que você trouxe é muito importante sobre ter pessoas capacitadas para te treinar em todos os aspectos. Exatamente. E, obviamente, obedecer o que essas pessoas... E você é muito disciplinado. Eu vejo, tipo, desde o início que a gente começou o método Águia, eu falo pra fazer, você vai lá e faz. Eles falaram assim, até mudou o cabelo, né? Que eu falei, mude alguma coisa. Mudei. E tá linda. Se a gente também contrata um treinador, seja mental ou físico, e você não obedece, aquilo é arrogância e prepotência. Claro. Porque se aquela pessoa tá dizendo pra você fazer, é porque ela já conhece o caminho ali. E essa questão sobre a vida e não existe atalho mesmo, por exemplo, cada pessoa vai passar por um processo, e isso que você trouxe sobre os treinos que você faz, e o seu palco a hora da corrida, e as pessoas veem aquilo. Muitas pessoas me perguntam assim, você fica nervosa quando você sobe pra palestrar? Eu falo, não, eu fico animada, mas eu não fico nervosa. Por quê? Porque eu faço todo dia. Todo dia eu reprogramo pessoas, todo dia eu atendo pessoas, todo dia eu tô ajudando pessoas. Quando eu subo no palco, a diferença é que mudou a proporção de pessoas. Ao invés de ajudar uma, eu tô ali falando com 300, 400, mas eu faço todo dia. Então eu coloco na minha mente o seguinte, pra não ficar nervosa. É uma técnica que eu uso. Você faz isso todo dia. Você é boa nisso. Você tá preparado pra isso. Só vai lá e faz, e Deus vai te guiar. Pronto. Confia em Deus e no treino que você faz todo dia. Agora, e se eu não atendesse todo dia e simplesmente quisesse subir lá no palco e falar um monte de coisa? Talvez eu ficaria bem mais insegura. E você é a mesma coisa. Você treina todo dia, você tá preparada. E sim, você é merecedora. Ah, mas fulana é melhor que eu. Ela é melhor que você, porque talvez ela tenha treinado mais ou começado Com antes. certeza, exato. Só. Ela só começou antes, ela só se preparou mais. Agora, você pode chegar lá? Pode. Porque você é merecedora. Quem diz que seu lugar não é estar lá? No primeiro lugar e ela no Eu segundo, creio. talvez. Eu creio. É só realmente ter a disciplina, a mentalidade alinhada, porque olha como a mentalidade é essencial, gente. Olha isso. Quando eu falo que mentalidade é 90%, tem gente que fala que eu tô exagerando. Gente, ela tinha capacidade técnica, estrutura física, corporal, tudo. Quando a mente dela começou a dizer, mas você vai estar no... Ela começou a desacelerar. Impressionante. O efeito ele é imediato. Imediato. O seu corpo começou a responder às suas emoções, a sua mente inconsciente. Só como ela é águia, ela já detectou e falou, opa, Que não. aqui não, querida, eu sou uma águia, merecedora. Aí ela já voltou e começou a usar uma das estratégias que a gente fala, que é o eu sou. Eu sou merecedora e começou a ativar. Agora, e se você não fizesse o eu sou todos os dias? Gente, o eu sou, ele muda vidas. Você não ia estar treinada para o eu sou. Não. Se você não fizesse... É a mesma coisa, ó. Se você não fizesse a musculação todo dia, você não ia estar fortalecida. Exatamente. Se você não fizesse o eu sou todo dia, que eu falo que é um treino de musculatura mental, você não estaria fortalecida e talvez não teria tanto efeito lá na hora. E corrida é muito mentalidade, é muito cabeça. Total. Você ia começar, eu sou merecedora, e sua mente consegue falar, não é. Você sabota, você não faz o eu sou, agora você tá fazendo? Olha isso. Não dá, gente. Não dá nem pra pensar. Você tinha falado, olha, o eu sou é por 90 dias. Não, é pra minha vida. É pra começar, né? 90 dias é pra mente só se acostumar. aquecimento. É só aquecimento. Porque é pra sempre. Porque quando a pessoa pega e fala assim, você acha que dá conta? Eu dou. Por exemplo, a gente acabou de conversar sobre aquela questão. Você poderia falar, nossa, mas eu acho que eu não vou conseguir. Você poderia falar. Eu não vou conseguir ajudá-los. Não vou conseguir. Claro que sim. Não, consigo. Tô pronta. Por quê? Porque você sabe quem você é. E quantas oportunidades aparecem na nossa vida e a pessoa fala assim,
Você pode fazer tal. Gente, o que eu vejo isso acontecer em tudo, até em entrevista de emprego quando a gente vai fazer. Você deve ver isso também no mundo corporativo. Olha, tá no momento de você ocupar esse cargo. Tá no momento de você ter essa responsabilidade. E a pessoa vai lá e sabota. Por quê? Será capacidade técnica? Muitas vezes não é o técnico. Tá aqui, né? Muitas vezes. Ela não tem o merecimento de ocupar aquele lugar. Você percebe isso, assim, no mundo corporativo? Ah, sim, com certeza. E eu mesma, assim, apesar que eu sempre fui bem ousada, desde sempre. Mesmo quando eu era mais jovem, quando eu era mais inexperiente, eu acho que eu sempre tive essa questão da ousadia, mas a gente vê bastante, sim, outros colegas, então dentro do ambiente, às vezes a gente sabe que a pessoa tem um potencial imenso e de Tem repente ela, capacidade, né? sim, Estudou para aquilo, se preparou. E aí, na hora, na hora falta aquela questão da mentalidade. Mas esse é um conhecimento que poucas pessoas têm, Fê, isso é uma coisa que eu vejo muito, né? sabe? E eu mesma, eu vou te falar, antes de estar com você e de participar do método e tudo, eu mesma acho que eu tinha pouquíssimo Tem gente que conhecimento acha dessas que. Sabe o que as questões. pessoas acham? Ah, papinho de coach, é negócio de motivação. Imagina, gente. E, gente, poucas pessoas têm. A maioria, na verdade, todo mundo precisa, porque é 90%, 10% de capacidade técnica. Poucas pessoas têm. E cada vez mais isso vai ser mais importante do que só habilidade técnica. Porque as pessoas, o mercado já está saturado de pessoas com faculdade, diploma. Mas aí na hora do vamos ver, a pessoa treme na hora de uma entrevista, ela não consegue se portar no momento de uma apresentação ou de se posicionar. E aí o que acontece com o diploma dela? Infelizmente, Não vale nada. só o conhecimento técnico não é suficiente. Não Só os hard skills hoje em dia não são mais suficientes. são. Eles têm que estar aliados aos soft skills. E esse é um processo de aprendizado, é o tal do lifelong learning. Então, assim, também Contínuo. é um aprendizado contínuo. E eu acho que a parte de soft skills, ela ainda é mais desafiadora, porque é algo que você tem que trabalhar o tempo Em inteiro. você. O tempo inteiro. E quando você fala que as grandes mudanças elas ocorrem ou pelo processo de repetição ou forte impacto emocional, acho que tem muito disso. Eu acho que a gente não pode perder o contato Sim. com esse tipo de ensinamento e com esse Não tipo de pode. aprendizado. É algo que você tem que levar para a tua vida inteira. Eu pretendo estar com você assim. Estamos juntos, veinha. Exatamente. Velhinhas funcionais, amarrando os seus sapatos, né? Sim. Levantando do sofá sem precisar de grandes esforços, mas estaremos juntas. juntas. Esse é o objetivo, porque é aquilo, é algo que você tem que incorporar para a tua vida e o tanto de desafio que a gente tem no nosso dia a dia, às vezes a nossa tendência é dar uma baixadinha na vibração, porque é cômodo. Fala mais disso, porque a vibração é uma coisa que eu falo lá dentro do método, que é 80-20. 80% dos seus resultados vem dos 20% que você aplica de fato da sua frequência vibracional. Isso, inclusive, eu explico na versão teológica, filosófica, na parte da física. Tudo é vibração, tudo é energia. Para você hoje estar aqui assistindo esse podcast, a pessoa tem que estar conectada numa fonte de energia elétrica. Isso é básico. Só que nós somos também vibração, porque nós somos feitos de átomos. Então, assim, isso é uma coisa que tem gente que acha que é misticismo. E não. Isso é física. Se você não acredita que nós somos seres vibracionais, então você está vivendo uma ignorância. Então é importante você saber disso. Isso eu trago pro método, e a gente tem vários médicos lá, né, vários profissionais que, em geral, são muito céticos. Sim. Então eu explico das formas mais palpáveis e científicas possíveis, até para que eles entendam. E é bizarro quanto tem uma explosão, né, todo mundo quando descobre isso, porque eu falo que o método Águia não é só uma mentoria. É você aprender a ver, enxergar a vida como ela funciona de fato, você dominar as leis espirituais, emocionais. É como se você tirasse as vendas, né? No evento a gente usa a venda. Você tira a venda da vida e você começa a enxergar como a vida é. E lá a gente ensina sobre os pontos vibracionais. E aí a gente estava conversando sobre isso. Quando você descobriu sobre essa questão vibracional e começou a aplicar na sua vida, o que você percebeu? Fala mais sobre essa questão. Não,
eu acho que a gente muda até na maneira de se comportar, é uma mudança bem importante. E eu procurei seguir tudo aquilo que você Eu falou. amo que você é muito disciplinada. Assim, então, assim, questões de música, quem me conhece sabe o tipo de música que eu gostava de escutar, umas músicas que a gente não precisa nem mencionar. Eu queria saber, mas tá bom, depois você me conta. Eu gostava até de funk, Sério? gostava. Mas não pela letra, mas pela melodia. Sim, a Que batida. a gente cai naquela de, não, uma coisa animada. Não, mas é entendendo o quanto aquela repetição pode trazer de aspectos negativos. Hoje eu não escuto mais nada disso. Porque eu tô Uau. ali na minha playlist das águias, bem firme. E assim, e vários, por exemplo, filme de terror. É algo que eu sempre assisti. Você gostava? Desde sempre, adorava filme de terror. Mas aí eu assistia filme de terror e ficava com medo. Óbvio. Aí ficava com aquele negócio Aí dormia e pesado. tinha pesadelo. Exatamente. Meu Deus. Mas, por exemplo, eu não sei nem quanto tempo faz que eu não assisto um filme de terror. Mas porque, assim, eu não quero nada disso. Essa questão de noticiário, às vezes, quando começa a falar alguma coisa que tem violência, eu já troco de canal, já coloco no mudo. Maravilhosa. Então, assim. E você não tinha clareza disso, né? Você Não, não sabia que fazia mal. não, nenhuma. Mas assim, você, acho que a tua atmosfera ela começa a ficar diferente Como ali. foi O que teu você sentiu? vibracional, nossa, eu assim, acho que dá pra perceber. A mudança ela é de dentro pra fora, como você Total. falou. E assim, você se sente muito mais leve, você se sente com, eu acho que é a vibração mesmo bem mais alta. E aí você começa a eliminar lugares, pessoas também da sua vida, porque isso é parte do processo. Sim. Né? Porque, e hoje a gente, bom, eu acho que aliado à maturidade também, a gente vai ficando cada vez mais seletivo. Sim. À E medida tem que a que gente. ser assim. Sim. Às vezes a gente fica com medo de. Só que o que eu sempre digo, né? Quando a gente começa a alinhar a nossa vibração, não é que a gente começa a excluir pessoas, mas a gente começa a não se aliar vibracionalmente, então semelhante traz semelhante. É a mesma coisa do ímã, né? Você não vai pegar o ímã e grudar num plástico, não vai rolar. Então, se você tiver com a sua vibração elevada, você não vai continuar andando com as mesmas pessoas que Tem como. reclamam, que murmuram. Só que você também vai atrair outras pessoas com a vibração semelhante à sua. E o que acontece? Obviamente, uma aceleração de resultados de tudo. Inclusive, quando eu te encontrei agora, que eu falei, nossa, ela tá brilhando. Eu te vi e eu leio vibração total, né? Eu vejo uma pessoa, eu já consigo ler a vibração dela. E eu falei, nossa, Ju mudou muito, Ju, você mudou muito. E assim, você mudou muito no último ano também. Sim. Acho que do evento presencial pra cá, que foi a última vez que a Sim. gente se viu, eu senti essa expansão. E não é só o cabelo, a cor do cabelo, a cor da roupa. Não, é dentro pra fora. E é tão incrível isso, porque quando a gente expande, a gente cuida desses detalhes, e assim, tem 51 coisas que abaixam a vibração. Então, uma das coisas que a Ju falou, as coisas que eu alimento a minha mente, né? E isso é muito. Às vezes as pessoas falam, mas como que eu vou controlar o meu pensamento? Porque o pensamento é uma das coisas, né? Primeira coisa, você não consegue controlar o seu pensamento. A gente tem milhares de pensamentos, milhões ali por dia, semanas. Mas você consegue controlar o que você alimenta o seu pensamento. Por exemplo, um filme de terror. Não precisa, né? Gente, a pessoa intencionalmente lá, colocar lá. Não precisa. Ou notícias. Isso é uma dúvida que as pessoas me trazem. Ainda mais você. E é muito importante ouvir isso de uma pessoa que tem. Pô, ela é grande, uma multinacional, executiva. Eu preciso me. Como é que a pessoa fala? Eu preciso me informar do mundo. Eu falo, calma. Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte: se a notícia for muito importante, ela vai chegar até você. Existiu alguém no mundo que não soube da pandemia? Não tem como, né? Então, assim, a notícia, quando ela é importante, ela chega até nós. Agora, será que vai mudar muito a sua vida? Ou você vai também ajudar alguém? Se você souber de todos os assaltos, bombas, problemas que tiveram no mundo, você vai mudar aquilo? Não. Você vai mudar a vida de alguém e ajudar? Também não. Então, o que aquilo vai te trazer? Uma drenagem emocional, energética. Você vai começar a pensar, tipo, o mundo é ruim. Eu tô com medo, é tudo perigoso, é tudo péssimo. Então, uma pessoa que se alimenta daquilo 24 horas, o pensamento e visão de mundo dela vai ser o quê? É triste a coisa. Agora, será que só tem coisa ruim no mundo ou tem coisas boas também acontecendo? Não, muita coisa boa. E assim, eu acho que hoje em dia você tem uma multiplicidade ali de jornais ou de mídias para você ter acesso a informações que
que elas dosam um pouco mais sabe, essas notícias, assim. Tem alguns jornais que ainda são mais sensacionalistas e colocam Tem. algumas coisas que são desnecessárias. Então, acho que também a pessoa escolher um pouco mais É. qual é a mídia que ela vai assistir ali, ou ler, ou de Ou alguma ler, mas eu maneira. acho que eu prefiro sempre ir no pontual, no ler. Você vai lá, Exato. por exemplo, o Tomás, ele vê, acho que, sei lá, o Infomoney. Ele vai lá, entra na página. Infomoney, eu pensei no Infomoney. É, você vai lá, você vê a página lá, vê sobre as notícias gerais, pra poder tomar uma decisão, às vezes, de investimento, uma coisa assim. Mas não precisa ver o da Atena. Então, isso é bem desnecessário. Mas tem gente que é viciado. Aí você fala assim, Fernanda, por que será que existem esses noticiários? Porque é viciante a vibração baixa. Uma das coisas que a Ju acabou de falar. O funk era uma coisa que ela escutava porque a batidinha é gostosinha. É viciante. Sabe outra coisa que é viciante e que abaixa a vibração? Página de fofoca. Fernanda, como sabe que é viciante? É só você ver quanto gente tem um que segue. Você já viu? Milhões. 50 milhões que seguem uma página. Agora, quando a pessoa ela tá ali, gente, vendo a vida do outro, o que ela tá fazendo com a vida dela? Nada, atrasando. Eu já vi página de fofoca que é assim, ó. Caso de fulano de tal, pra você entender, volte 10 posts. Aí você vai. Pra você entender, volte... Juro, é assim. Pra você entender, volte mais 10. Aí quando você vê, você tá 3 horas e meia numa página de fofoca, cuidando da vida alheia, que não vai mudar nada na sua. E deixando a sua. E deixar na sua. Outra coisa que o brasileiro faz muito, por exemplo, Big Brother. A pessoa assistiu aquilo. Aí ela ficou torcendo a vida inteira pela, sei lá, Juliette. A Juliette ganhou. Aí sabe o que causou no cérebro dela, no inconsciente dela? Que ela também ganhou. Porque ela comemorou aquilo. Então o inconsciente dela entende a comemoração como que ela tivesse vencido na vida. Mas quem que teve dinheiro e ganhou o dinheiro que venceu? Foi só ela, né? E o que aconteceu com a vida da pessoa que ficou torcendo pela outra? Só gastou o tempo ali, né? Isso acontece também com quem é viciado em jogo de futebol. Tem problema com futebol? Não. O problema é você fazer de tudo pelo seu time. E ficar acompanhando tudo ali e você não fazer por você. Então eu acredito que você também, quando começou a selecionar, você começou a focar muito mais tempo e energia onde? Naquilo que... Hoje, por exemplo, eu uso as mídias muito para questão de Eu aprendizado. também. Amo. Assim, eu paro para olhar, por exemplo, para entender um pouco mais de marketing digital, que é um assunto que me interessa. Então, como as pessoas estão articulando, o que que elas estão vendendo ali, como elas estão trabalhando, como as empresas estão usando as mídias. Lembra que você não assistia podcast? Eu não assistia, foi você que começou. Hoje eu só assisto o YouTube. Eu nem assistia quase YouTube. Eu lembro. Você não assistia podcast. Não assistia. Juliana, hoje você está em um. Não, pois é, Juliana. Quem diria? 3 anos depois, olha eu aqui. Gente, eu lembrei agora, ao vivo. Eu lembrei que a Juliana, ela nunca tinha assistido um podcast. Eu falei, gente, assiste esse podcast do Flávio Augusto. Você nunca assistiu? Mesa de negócio. Era o Conselho. O Conselho. Tô assistindo agora a 4ª temporada, inclusive, que já começou a ser gravada. Ju, e agora você vai ser o quê? Agora eu olho todos. Eu tenho ali as inscrições. E aí você tem os algoritmos que vão apresentando outros assuntos ali que são de seu interesse, semelhantes, então é uma coisa, vai levando a outra, e aí é aquilo que a gente falou. Então eu gosto muito de observar o que as pessoas estão fazendo, então para onde o mercado está indo, o que os empresários estão fazendo, do que eles estão falando. Não, mas aí ok, porque é uma notícia que não é uma notícia, porque quando a gente fala notícia, aprendizado. Para aprendizado. Não é uma notícia que vai abaixar a sua vibração. Exato. É você saber usar a mídia, porque é uma ferramenta. Lógico. É uma superpotência que a gente tem internet, todas as formas de conectividade que a gente tem. É só a gente saber usar ali com parcimônia. E você me trouxe uma coisa agora que eu lembrei, que eu tava falando com sobre alienação, né? Porque as pessoas falam, mas eu vou ficar alienado. Eu falo, mas dependendo, é melhor ser alienado mesmo, dependendo do que for. Mas óbvio, essa questão do mundo é importante. Mas eu assisti um documentário esse final de semana, que é do Netflix, sobre o que faz... Eu não lembro exatamente, mas o que faz as pessoas serem centenárias. Você já assistiu esse? Não. Você tem que assistir esse. Então é a sua cara. Já tá na minha lista aqui. Do Netflix. Depois eu vou pegar o nome com o Tomás. Mas basicamente, um homem, ele ficou 20 anos estudando, do National Geographic, 20 anos estudando as zonas azuis, alguma coisa assim, que são os lugares onde existem pessoas mais centenárias no mundo. Então, foi lá na Okinawa, por exemplo, lá no Japão.
E aí começou a linkar os outros lugares do mundo, o que eles faziam, que tinha em comum, que tornavam centenário. Um deles, uma das coisas, é que são pessoas que não veem notícia. Por que será? Não veem. São os velhinhos lá, e, gente, eles estão dando risada, eles estão praticando atividade física, estão comendo saudável. Eles estão. Eu falei, gente, olha isso, a vibração dos caras é uma vibração alta, eles estão felizes. E aí pegou tanto num lugar rico, tipo o Japão, um lugar rico, quanto num país de. Eu não me lembro onde que era, amor. Não tá aí, não tá citando, não. Mas era um país, tipo assim, de muito pobre, muito pobre. Não vou me lembrar agora. Só que a felicidade genuína, de dentro pra fora, dos velhinhos, eram, assim, a mesma felicidade. E o que eu fiquei muito doida, eu falei, gente, olha que incrível. A ruga das velhinhas não eram tão enrugadas, assim. Os velhinhos, eles não pareciam que tinham 70 anos. Eram velhinhos, né, gente? 100 anos, mas você via aparentemente, pareciam que tinham 70. Por quê? Uma leve linha de expressão. Feliz. Andando, cozinhando a própria comida. Olha só. Tinha um que 100 anos, ele fez 100 anos, ele era vaqueiro, ele laçava boi. Com 100 anos. Aí, vou te perguntar, sabe a notícia que aconteceu ontem ali no bairro dele? Ele viu o jornal? Não viu. O cara tava feliz, cuidando das vaquinhas dele, comendo a comidinha, dando risada. Lá em Okinawa elas jogavam, tem um jogo em família, que eles ficam jogando, tipo, negócio de festa junina, negócio de argola. Eles têm uma cultura, assim, a família inteira fica lá tentando acertar a argola, eles vêm, felicidade, a vibração alta. Então, assim, eu falei, gente, eu vou viver muito. Com certeza, amém. Amém. Amém, porque basicamente, e contato com a natureza, que foi o que você trouxe, questão do Isso é montanismo. incrível. Essa conexão que eu tenho com a natureza é incrível. E você tá ali, você sente Deus o tempo inteiro. Quando eu falo, às vezes as pessoas me perguntam, nossa, mas pra que isso tudo? Assim, é uma realização acredito. e é uma maneira é uma conexão assim tão profunda que você tem ali com você sentir aquele ambiente, os seres, os animais, tudo que É tá surreal. é incrível. Aonde é que você corre, geralmente? Olha, tem vários lugares, interior aqui de São Paulo, mas tem bastante lugar, tem Minas, tem, olha, montanha aqui, Eu tem lembrei de quando eu monte. fiz uma trilha lá no Rio de Janeiro, que eu morava lá. No Rio tem A bastante, eu não pedra fiz de sei lá ainda, o Rio. quê. Eu não lembro qual que é. Então. Acho que era a pedra da... Atibaia tem um lugar bem legal É? também pra fazer. Lógico que eu não corri, né? Eu só fiz a mas tá trilha. bom, Mas tá eu senti ótimo. essa conexão que você tá falando. É incrível. A Com gente Deus. sente, parece que a gente sente o espírito da natureza ali. É impressionante. Porque é o Espírito de Deus. Exato. Porque Deus criou tudo, né? Deus criou, inclusive, a parte da vegetação antes de criar a gente. Ele primeiro criou. Inclusive, foi uma coisa que eu tava lendo esses dias, que é em Gênesis 1:11, que fala exatamente isso. Que ele criou a vegetação, as plantas, as raízes, os frutos, e foi no terceiro dia. Então, ele criou tudo isso e a gente faz parte disso, né? Então, quando a gente está conectada com a natureza, eu lembro que eu falei isso pro Tomás, inclusive, a gente precisa, e ele fala, né, amor, a gente precisa ir para um lugar com mais natureza. Aqui tem bastante, mas é diferente ainda assim. Mas a gente precisa estar ainda mais em contato. A gente morou um ano na praia, Ai, uma delícia. do Rio de Janeiro, na pandemia. Então, eu lembro que eu corria, foi uma época que eu corria na orla, todo dia. E aí, no final do dia, eu ia lá, dava um mergulho e tomava minha água de coco. Vibração lá em cima, Nossa. conexão total com Deus. Então, e aí as pessoas falavam, nossa, mas o Rio de Janeiro é tão... Só que eu não vivia essa violência que todo mundo falava, por quê? Eu adoro o Rio, eu não percebo isso quando eu vou pra Mas lá é por causa da também. nossa vibração. Eu não Semelhante traz semelhante. Se a pessoa vai lá com medo do problema e assalta, adivinha o que vai acontecer com ela? Ela vai automaticamente conectar com esse tipo de situação. Todo lugar, gente, vai ter coisa boa e ruim acontecendo. Só que, e isso é um questionamento interno. Se você está com pessoas, nem que seja na fila do mercado. Eu pensei isso esses dias, né? A caixa do mercado. Outro dia eu fui tão bem atendida pela caixa, falei, gente, que caixa maravilhosa, né? Simpática, falou com a Cleo, brincou. Geralmente caixa do mercado é meio... Em geral, elas ficam com raiva de trabalhar no final de semana. E eu falei assim, na verdade é sobre a minha vibração isso. Porque se você tá sendo mal atendida pela caixa do mercado, você tem que se questionar o que eu estou emanando, que eu estou traindo esse tipo de pessoa na minha vida. Mas aí eu acho que a gente também, às vezes, tem que
eu sou muito atenta a esse tipo de detalhe. Então, geralmente, quando eu vou no mercado no final de semana, eu já falo, oi, boa tarde, tudo bom? Isso, só essa Total. só essa primeira, porque as pessoas, o ser humano é complicado, o ser humano não colabora também. É, Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito respeito ali pelos profissionais que estão à nossa volta. Eu sou uma pessoa que total. eu tenho muito respeito, eu tenho muito cuidado dos as pessoas que estão à minha volta, ou as pessoas de quem eu compro, de quem eu sou Total. cliente. Assim como eu espero que os meus clientes É tenham esse isso. olhar comigo, eu também tenho essa preocupação em ter esse olhar com o outro. Eu acho que servir é uma coisa muito importante, mas eu acho que aquela questão do respeito, você Total. ter, E aí é você tem muito esse. importante. E aí E eu, você vai atrair pessoas exato. assim. Então, assim, eu sinto essa reciprocidade o tempo inteiro. Assim, hoje os clientes que eu atendo que são da empresa onde eu trabalho, eles são maravilhosos. É isso. Assim, E é você é maravilhoso. maravilhosa. Mas eu tenho essa questão do. Mas aí é que tá, eu acho que é a Dá o primeiro passo. reciprocidade. É Sim, isso. e você servir. Então eu tenho É muito essa isso. preocupação. Eu acho que a gente, como uma posição de uma área comercial, principalmente, ou uma área de relacionamento com o cliente, eu acho que a gente tem que ter essa questão da gente servir. Porque hoje em dia. Tá todo mundo ali buscando alguma coisa, parece que as pessoas têm a impressão que um quer tirar o proveito do outro. Não, eu gosto de servir. É É isso. uma coisa que eu amo e é uma coisa genuína. Eu tenho essa questão e eu gosto de servir a todos, aos meus clientes, aos meus amigos. E é um É, princípio, né, Ju? sim, Maior é o que serve. assim, e eu não posso reclamar, porque eu acho que a vida, ela tem sido muito boa Devolve. comigo. Então, assim, eu nunca tive nenhum problema de ter esse retorno. Eu Uau. sempre recebo de volta. Que é outra lei, Exatamente. que é a lei da semeadura. Então, quando a gente vai dominando as leis, primeiro, a Bíblia diz que maior é o que serve. Então, isso que você faz é um princípio. Se você ajuda na frente e transborda, automaticamente aquilo volta. Isso é um princípio da nossa empresa. A gente traz isso muito, assim, forte. Hoje, a gente, por exemplo, quando a pessoa ela quer saber mais sobre como funciona o acompanhamento, a gente seleciona algumas pessoas para ganhar aquela sessão lá atrás que você foi presenteada, mas hoje a gente colocou, funcionou tanto que eu fazia genuinamente, hoje até com protocolo, e não só eu que faço. Hoje a gente tem um time de pessoas que servem. E a sessão experimental para a pessoa conhecer mais é realmente servir. Eu falo, a sessão experimental não é só para apresentar, não, você vai transbordar na vida daquela pessoa. Porque às vezes é a última oportunidade, a única oportunidade que ela tem de ter uma terapia. Então, hoje, os nossos treinadores, eles fazem a sessão experimental e transbordam e detectam os bloqueios e falam e ajudam. E no final, a pessoa ela pode ou não continuar o processo. Mas a gente transborda, porque é o princípio da empresa. Porque a gente entendeu esse princípio. Maior é o que serve. Assim, é muito incrível, porque a empresa de vocês, ela já foi construída com base nesses valores e nesse É, propósito. total. Eu acho que uma empresa, e é por isso que vocês têm tanto sucesso, mas uma empresa que busca perenidade, que quer estar no mercado por muitos anos, que quer continuar tendo sucesso e se reinventando, porque isso é um processo que todos temos que passar, É, pessoas, empresas, para a gente continuar sobrevivendo. Acho que a gente tem que se apegar em valores, a gente tem que ter um propósito ali muito forte. é. E aí, a partir daí, eu acho que as coisas E tem a acontecem. cultura, né? Porque aí Sim. você vai. O que você tem de propósito e princípio, você vai passar isso. A gente já demitiu pessoas na nossa empresa, trazendo agora para a parte de business, por não ter cultura alinhada. Então, nós somos uma empresa cristã. A gente tem Deus como base. Se a pessoa for, sei lá, ateia, não faz sentido. Claro. Se a pessoa não tiver essa questão do servir em transbordo, porque eu falo isso na entrevista. Como que é para você hoje transbordar na vida do outro e entender que sim, é possível servir e faturar? Porque tem gente que acha que não pode misturar. Você ajudar e você também ganhar dinheiro. Porque ou é uma ONG ou é uma empresa. Acho que. Tem pessoas que têm uma crença, é uma crença. Sendo que eu acredito que quanto mais você serve, mais você pode crescer. Por que não? Você não pode Certeza. só. E aí, a gente traz isso, inclusive, para entrevista. Então, essa questão é muito importante. E a questão do plantio. Então, quanto mais a gente ajuda pessoas, mais a gente percebe que a gente cresce. Porque tem gente que só quer crescer, mas não quer ajudar na frente, não quer servir na frente. E isso em tudo, em amizade, em conexões, grandes amizades, né, que eu tenho com pessoas grandes. Só que eu não olhei para o quanto ela podia me dar, eu pensei, o que eu posso ajudar? O que eu posso servir para essa pessoa na frente? E genuinamente transbordar.
Porque quando a gente pensa muito no ego, né, a gente quer só pra nós. Só que quando a gente entende lei que sempre que você planta, você colhe, você não precisa ficar na ânsia de colher. É só você focar em plantar. Exato. Eu costumo falar que eu não tenho medo da colheita porque eu sei o que eu planto. É isso. Ótima frase. É isso. Agora, se a pessoa tem medo de não colher, é porque ela tem certeza de que ela não planta na vida do outro. E na própria vida. E muitas vezes ela não tá plantando, não é porque ela não quer, é porque ela tá distraída. E aí, de novo, a gente volta, né? Das distrações da vida. O celular, que ela não tá usando pra aprender. E eu, como você hoje, eu uso muito a rede social pra aprender. Então, eu só sigo pessoas que ou são amigos que eu quero acompanhar, ou são pessoas que me agregam. Porque se a pessoa não me agrega, por que que eu vou ficar seguindo o conteúdo dela? Você sabe que eu ainda sigo muita gente dos tempos antigos, mas é engraçado que eu não vejo mais, porque o algoritmo ajuda a gente nisso também. Então, assim, ele já filtra, ele só me traz aquele tipo de informação que é o que eu busco mais ali no meu dia a dia. Que você interage, né? Exatamente. Então, acabo que ainda tô seguindo um pessoal ali Deixa- que não precisava. Uma coisa tem o silenciar, né? O silenciar sim. ajuda. Mas nem. E qual conselho você daria, Ju, pra alguém que quer voar mais alto, quer acessar um próximo nível na vida e não olha pra parte da mentalidade ou tem medo de se tornar uma águia, tem medo de expandir essa parte? Qual conselho você daria pra essa pessoa? Bom, primeiro, eu acho que a gente tem que enxergar os sinais que a vida coloca, que Deus coloca para nós. A gente tem que estar aberto à mudança. Então, isso é uma coisa muito importante, porque assim, ninguém está aqui e sabe tudo. A gente está aqui para esse processo de aprendizado contínuo e um aprende com o outro. E quando a oportunidade aparece, a gente tem que agarrar. Então, a intuição ajuda, então é importante a gente escutar aquela vozinha ali que fala: olha, por que que você não tenta? Por que que você não dá uma oportunidade para esse caminho? Porque você pode se surpreender muito. Outra coisa, persistência e constância, disciplina. Assim, isso ganha o jogo, Verdade. sempre. Constância, persistência. Isso, então, assim, insista, confie no processo. Né? Não busque atalhos, né? Siga ali o caminho que tem que ser seguido, porque tudo são processos na vida, mas a gente vai chegar. Os processos eles foram estabelecidos porque alguém já vislumbrou isso antes, já criou todo esse panorama para a gente seguir, para conseguir atingir ali o objetivo que a gente quer. Então, E como você se visualiza, assim, nos próximos voos? olha, eu quero voar cada vez mais alto, sou águia. Então, eu quero continuar nesse processo. Eu acho que da onde eu vim, Fê, a minha história desde o início, quando eu comecei a trabalhar, eu dava plantão à noite e eu dormia em 2 cadeiras. Uau. Então, onde eu cheguei hoje, é assim, eu acho que eu tô voando muito alto e eu tenho muito orgulho de toda a minha trajetória, de tudo que eu venho construindo na minha família, sabe? De todo dos amigos ali, de estar com você, das escolhas que eu fiz. Então, assim, eu acho que eu sou filha de Deus, é só vitória, É só sempre. vitória. Só Maravilhosa. vitória. Parabéns pela sua Obrigada. história, por ser inspiradora, Obrigada, por Fê. ser essa Obrigada por águia. tanto. Ah, imagina, a gente nem começou. É Só só o começo. começo. E eu quero agradecer você por ter aceitado esse convite, de compartilhar sua jornada, seus ganhos até aqui. E é tão inspirador quando a gente escuta, né? Histórias de pessoas que estão voando alto, estão acessando próximos níveis. Tem um conselho que você quer dar? Pode olhar para essa câmera aqui e dar um conselho para quem quer voar mais alto. Olha, pessoal, eu começaria pelo método Águia. Eu sou, assim, a prova viva de que muda vidas. Eu acho que a gente tem que se permitir conhecer essa metodologia um pouco mais a fundo, trabalhar o nosso subconsciente. O cérebro, ele é uma máquina incrível. Ele é maior do que qualquer inteligência artificial, qualquer tecnologia que a gente possa ter. E olha que eu sou de tecnologia. Então, assim, é importante a gente ir um pouquinho mais a fundo, que a gente vai se surpreender, assim. Eu comecei até um pouquinho cética por essas questões, sou uma pessoa de tecnologia, mas eu vi o quanto transforma e o poder que quando a gente começa a conhecer um pouquinho mais ali da nossa grande máquina, o que a gente pode fazer nas nossas vidas. E pelo outro também, que a gente não está aqui só por nós, né? Parabéns. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre o método, tem um formulário aqui embaixo, na descrição, tá? No YouTube.
E eu quero que você entre nesse link, preencha. A gente vai selecionar 3 pessoas para ganhar a mesma sessão que a Ju ganhou ali, para você expandir, porque só aquela sessão já, eu lembro que expandiu a Nossa. sua mente. Meu Deus. Você falou, olha, todos os campos da sua vida podem ser extraordinários. Eu falo, não, isso aqui acho que tá bom, isso aqui. Não, não, você não tá entendendo. Tudo pode ser Aí extraordinário. você, tudo? É mesmo? Então vamos em frente. Então você vai ganhar esse presente, né? Você vai ter clareza, assim como a Ju teve, entender como é que funciona a sua mente, o que tá te bloqueando. E aí, no final, se fizer sentido, a gente vai te explicar como faz pra se tornar uma águia, voar alto. E quem sabe estar aqui, sentada aqui nessa cadeira, porque aqui a gente só chama esse podcast, a gente só convida pessoas que são águias, que já estão voando alto e que podem, de alguma forma, inspirar a sua vida também. Se você quer se tornar uma águia, voar alto, destravar bloqueios financeiros, emocionais, você sente que você não está vivendo o que você gostaria nas áreas da sua vida, tem um convite para te fazer. Dia 24, 25 e 26 de outubro de 2025, estaremos juntos no Águia Experience. Serão 3 dias para você destravar mais de 3 décadas de bloqueios e questões do passado que você sente que ainda reverberam e que te impedem de ir para um próximo nível. Caso você queira estar com a gente nesses 3 dias imersivos aqui em Alphaville, tem um formulário aqui embaixo, um link aqui embaixo para você clicar. E já se prepare, quem te conheceu vai precisar te conhecer de novo. Muito obrigada, Ju. Obrigada. Eu amei. Gratidão. Gratidão você. Siga nas redes sociais a gente, coloquei tudo aqui embaixo. Um beijo e até o próximo episódio.